Bom, Suzana, a sessão já está gravando quando você quiser. Começando, Então, fica à vontade. tá bom, Aguinaldo, obrigada. Bom, boa noite a todos, e nós vamos dar início a esse debate que para mim é muito esperado. Oi, o Wagner Iglesias também acabou de entrar, que é um dos organizadores. Então eu falo em meu nome, eu sou Suzana Velar, sou professora do curso de Têxtil e Moda da IASH, e em nome do curso de Gestão de Políticas Públicas, pelos professores Aguinaldo Valentim, que é o coordenador, e o professor Wagner Iglesias. Eu vou explicar brevemente como foi a ideia desse debate, porque, na verdade, eu estou entrando nesse debate aqui, nessa organização, eu estou um pouco de... É uma intervenção, assim, no meio do curso de Gestão de Políticas Públicas. Os professores Aguinaldo e Wagner Iglesias deram início a um ciclo de debates no curso de Gestão de Políticas Públicas, pelo que o professor Aguinaldo estava me explicando, foi um pouco em comemoração, um pouco não, foi em comemoração ao curso, aos 15 anos do curso de Gestão de Políticas Públicas, lá na USP Leste, que é a IASH. E o pano de fundo aqui é a pandemia, né? Então, um pouco, me parece, Wagner, se você quiser falar também um pouco o que é, então, vocês organizaram, readaptaram, né, essa comemoração nesse ciclo de debates. E aí eles vêm convidando muitos alunos ou ex-alunos do curso de Gestão de Políticas Públicas também para participar de muitos debates. Então, eu assisti alguns sobre, sempre, né, na questão das políticas públicas, e eu me interessei, gosto muito do curso, gosto dos colegas, das colegas, e eu perguntei para eles, eu falei, será que não seria interessante falar sobre o estado da arte agora, né? Então, as questões das políticas públicas e a cultura, porque também, no contexto da pandemia, porque também é onde se encontra, são dois lugares nossos de um stand-by, né, que a gente vive hoje, então, tanto no plano político, plano das políticas públicas, quanto desse cenário da pandemia, e ambos cenários muito graves, em todas as instâncias. Então, os professores Wagner e Aguinaldo se prontificaram, eles se animaram muito com a ideia de falar sobre a questão da cultura, do ponto de vista das políticas públicas, e então a minha ideia foi convidar pessoas que estejam diretamente ligadas às políticas públicas e à questão da cultura. Eu queria muito dizer que a professora Marília Velarde que mediaria esse nosso encontro, mas, infelizmente, com muita dor no coração, é que a Marília acabou a luz, acabou a força na casa dela, então ela não vai poder participar. Mas eu acho que, eu quero muito dizer, a Marília, ela é uma professora da EASH, da nossa Escola de Artes, Ciências e Humanidades, que talvez represente muito bem essa dimensão das artes e das humanidades no nosso campus. A Marília, ela é membro integrante do NU Opera Lab. Na IASH, ela coordena o grupo de estudos de corpo e arte, que chama ECOAR, e também orienta em participação política. Na ECA, ela é docente do curso de música e na pós em artes cênicas. Bom, e aí, uma pena, a Marília não vai poder participar, mas de alguma forma ela vai participar aqui com a gente. Então, aqui eu apresento. Primeiro, eu vou convidar, primeiro, o professor Pablo Hortelado, que está aqui conosco, que é da EASH, e também ele é o coordenador, o diretor do grupo, do núcleo de estudos, né, do GEPOPAI. Pablo, se você também quiser se apresentar, por favor, fique à vontade. Então, muito obrigada a todas e todos, a participação. Pablo, por favor. Olá, boa noite a todos e todas. Vocês me escutam? Eu pensei aqui, como fui chamado aqui para fazer uma abertura, fala pouco e nós temos muitos convidados, né? Fazer só um balancinho inicial sobre políticas públicas na área de cultura, a situação atual e para onde a gente caminha, assim que é para o precipício. E
E nada, e depois, em seguida, eu passo a palavra para os demais, só a título de introdução. A primeira coisa que eu chamo a atenção, então deixa eu começar falando um pouquinho sobre a estrutura de política pública brasileira, né? No Brasil, de política pública para a cultura, né? No Brasil, a gente tem uma tradição teórica, assim, se a gente olhar para o debate sobre a política cultural no Brasil, ele é muito marcado pela influência francesa, e a gente tende a olhar para entender o caso brasileiro se apoiando no arcabouço teórico das políticas culturais francesas. Isso tem a ver com a influência da França na formação das ciências humanas no Brasil. Tem um monte de os laços históricos, culturais que ligam o Brasil à França, tem uma série de motivos pelos quais isso. Mas, às vezes, isso nos cega para algumas diferenças fundamentais no campo das políticas culturais. E eu chamo a atenção para a primeira diferença, que é o fato de que, ao contrário da França, onde as políticas culturais estão muito centradas no Estado Nacional, o Brasil não funciona assim, né? Então, na França, por exemplo, se você pegar... ela virou um dos grandes paradigmas mundiais de política de cultura, quando ela estabeleceu lá nos anos 50 a destinação de 1% do orçamento para o campo da cultura, né? É um orçamento muito robusto, que nós, do campo cultural, a gente tem tentado alcançar, né, durante a gestão do ministro Gilberto Gil, se alcançou isso, mas a gente mal chegou a 10% desse valor, né? E a gente estava sempre olhando para isso como uma espécie de paradigma, de objetivo, de meta a ser alcançada. Na França, né, quando a gente pega esse bolão esses recursos muito vultuosos que estão destinados no Ministério da Cultura, você vê a repartição desses, são instituições grandes, normalmente centradas na França. Então tem a Biblioteca Nacional, tem a Ópera, tem o Centro Georges Pompidou, tem os museus, né? Então você vai vendo nessas parcelas todas essas grandes instituições, esses grandes equipamentos culturais que estão sediados em Paris, e que consomem um pedaço grande do recurso, né? E a gente olha um pouco para isso por uma série de influências que a França, influências culturais e intelectuais que a França exerce sobre o Brasil. No entanto, quando a gente olha para a nossa estrutura orçamentária, o Brasil se parece muito mais com a Alemanha, onde os estados e os municípios desempenham um papel muito maior do ponto de vista da distribuição dos recursos, né? E essa situação, que já era assim no passado, nos últimos anos, com o esvaziamento das políticas culturais no âmbito federal, se tornou ainda mais acentuado, né? Se a gente pegar do ponto de vista orçamentário, no recurso, por exemplo, São Paulo, tanto o município quanto a cidade de São Paulo, tanto o município quanto o estado de São Paulo, eles têm verbas que competem, do ponto de vista de magnitude, com as verbas que o Ministério da Cultura tem para o país inteiro, excluindo os valores do cinema sobre o qual a gente já fala. Essa situação, ela sempre foi assim, embora a gente olhasse para a França, a gente é mais parecido com a Alemanha, sempre foi. As verbas estão mais concentradas nos estados e nos municípios. Em alguns municípios elas não existem, em outros municípios, como o caso de São Paulo, elas historicamente foram elevadas para os padrões brasileiros, elas são desproporcionalmente mais elevadas aqui, tanto na cidade de São Paulo quanto no estado de São Paulo, e tem cidades, até cidades grandes, onde a verba para a cultura ela é muito irrisória, inclusive algumas capitais. Essa é a primeira observação que eu queria fazer. Essa situação, que já era assim, ela se agravou nos últimos anos, né? Já no final, já no governo Dilma, ela já estava bem ruim, e depois ela caiu, ficou numa situação insustentável, né? O João Brandt, que foi secretário executivo da Dilma, fez uns estudos aí ano passado, mostrando que basicamente o orçamento federal de cultura ele ficou totalmente encolhido. Hoje, basicamente, a gente não tem nada. A gente só tem verba para manter o que tem, não existe absolutamente recurso para fazer nenhuma política discricionária, nada a não ser manter a estrutura viva, pagar empregado, praticamente nada, e tudo que a gente tem é política para o audiovisual e Lei Rouanet, né? Então a gente tem a política para o audiovisual, porque o audiovisual inventou o fundo setorial do audiovisual, ele tem uma verba própria que vem das teles, então ele ganhou uma dinâmica própria, e inclusive o desempenho do setor audiovisual nos últimos anos mostra
a potência aí dessa política, que tem seus problemas de implementação, mas, de maneira geral, estão dando resultados para o audiovisual. O audiovisual brasileiro, nos últimos anos, aí está disparando em prêmios, em qualidade. Isso porque ele ficou uma espécie de ilha, uma espécie de bolha, porque ele foi blindado por essa fonte de recursos. A Lei Rouanet, também porque ela não entra no orçamento da cultura, né? Ela é uma isenção fiscal e, portanto, ela corre numa trilha separada. Embora tenha lá também os seus problemas, na verdade, ela tem problemas estruturais, é um modelo de financiamento cultural muito ruim, muito torto, desde o começo ele foi torto, ele serviu para financiar um pedaço da cultura. Então, no âmbito federal, nós estamos dessa maneira. A cultura estava vivendo de verbas estaduais e municipais, onde ela tinha. Essa distribuição ela é muito desigual, ela é muito melhor, não digo em volume absoluto, mas mesmo em volume relativo à população, ela é muito melhor em São Paulo, Rio de Janeiro, outras capitais, do que capitais mais afastadas aqui do centro de poder, Rio, São Paulo, Brasília. Então essas verbas elas são muito mal distribuídas, sem contar que essas verbas federais do Fundo Setorial do Audiovisual e da Lei Rouanet estão concentrados nos lugares onde ela já está concentrada. E se a gente olha também localmente, e a gente olha para a cidade de São Paulo, a gente vai ver que ela está muito concentrada na região central da cidade. Quando a gente olha, por exemplo, as verbas aplicadas na Secretaria Municipal de Cultura, e ela está muito concentrada no centro, embora a gente tenha tido avanços consideráveis aí na gestão do Haddad, quando uma série de políticas culturais deslocaram um pedacinho desse orçamento, empurraram para a periferia por uma série de programas culturais específicos, que começaram antes do Haddad, né? Começou lá com o VAI, e se multiplicaram uma série de projetos caminhando um pouco para uma distribuição mais para a periferia. Então, esse balanço é só para dizer que a gente tinha uma distribuição mais nos estados e nos municípios do que no âmbito nacional, mais centrado em alguns municípios do que outros, muito mal distribuído mesmo. Eu normalmente gosto, quando a gente fala de política cultural, quando eu leciono uma disciplina sobre política cultural, eu gosto de pensar como que elas se constituíram historicamente e falar de 3 grandes ondas de política cultural, né? E eu acho que elas ajudam a gente olhar para a sistematicidade dessas políticas culturais, né? Então a gente tem uma primeira onda de patrimônio e memória, que são as primeiras políticas culturais, no caso brasileiro, se estabeleceram no século XIX, onde a gente tem os primeiros museus nacionais, as missões folclóricas, as políticas de preservação do patrimônio que vão lá na frente confluir no IPHAN. Então, a gente tem essa linha, e essa linha, eu estou fazendo essa reconstituição pensando no problema orçamentário que a gente está enfrentando aqui nessa crise, nessa situação do patrimônio. Tudo vai ficar paralisado sem recurso, mas como uma parte dela é regulatória, a parte do IPHAN, e uma parte dela tem uma estrutura fixa, eu acho que ela vai sofrer menos. Tem uma segunda parte, que é uma segunda onda de políticas culturais, são as políticas para a indústria cultural, quando rádio, quando a indústria fonográfica e o cinema, eles surgem, né, os estados nacionais começam a fazer políticas protetivas para competir contra a concentração da produção industrial nesse setor cultural, que pode ser de reprodução seriada, né, sobretudo cinematográfico e fonográfico, né, o Brasil começa aí nos anos 30, começa antes, mas sobretudo nos anos 30, políticas de cotas para fazer, depois nos anos 60 faz uma política muito, muito bem sucedida para o setor fonográfico. O Brasil é o país que mais consome, dos grandes, que tem números, país que mais consome música gravada nacional, antes, acima dele, só os Estados Unidos. Então, ele tem uma política fonográfica bem sucedida. A gente, como eu acabei de mencionar, tem uma política cinematográfica muito oscilante, mas se a gente olhar o share brasileiro, a participação nacional, ela é parecida com o resto da América Latina, ela está no meio do ranking internacional,
e a qualidade do nosso cinema melhorou muito com essa verba dedicada, que está mais ou menos sobre ameaça. As teles estão questionando o dinheiro aí que alimenta o fundo setorial do audiovisual, e a gente tem uma bolada parada aí que poderia estar sendo usada nesse momento para ajudar o setor cultural. Tem mais de R$ 1 bilhão aí disponível no FSA. E depois a gente tem uma terceira, a gente tem uma terceira, que são as modernas políticas, né, as mais recentes, né, que se estabelecem no pós-guerra, no Brasil, muito característica dos anos 70 em diante, que são as políticas de fomento, né, à cultura, são esses editais de financiamento, política para manter corpos artísticos, assim por diante. E tem uma parte dessa que é custo fixo, que eu imagino que esteja menos sobre ameaça, o resto tudo desapareceu. E eu concluo assim essa introdução, desculpa se está um pouco professoral, um pouco esquemática, mas achei que era uma boa introdução. Esse tipo de política não tem recurso nenhum. A cultura é o primeiro lugar a ser cortado, porque ela é considerado perfumaria, cereja do bolo. Nós estamos sob não existe mais mercado cultural, porque uma parte grande da atividade cultural ela é feita socialmente. Nós estamos falando de espetáculos, nós estamos falando mesmo do cinema, mesmo um pedaço grande da indústria cultural que está inteiramente paralisado, né? Então, elas não têm as receitas de mercado, e a receita de financiamento público ela está extremamente comprimida, é o primeiro lugar a ser cortado. Então, nós estamos numa situação muito, muito crítica. A gente tem um projeto de lei federal que está em tramitação aí, era para ser votado semana passada, foi adiado, talvez o governo federal não aceite, não sei, não estou acompanhando de perto as negociações, que ela vai pegar um pedaço do Fundo Nacional de Cultura e distribuir para os estados, para alimentar um pouquinho, para aliviar esse estrangulamento do setor cultural. Ela determina uma moratória de débitos, uma moratória de tributos para o setor cultural. Ela vai buscar dar um pequeno alívio, mas como a gente tem um governo federal muito alheio ao setor cultural, eu não sei se vai ser possível fazer um acordo que permita uma aprovação. Eu acho que a aprovação no Congresso ela tem suas dificuldades, mas eu acho que ela pode ser superada. O difícil é prevenir que o governo federal vete, que o presidente vete uma iniciativa desse tipo. Tá bom? Eu acho que é isso. Pensei em fazer uma pequena introdução do panorama do setor. Espero ter ajudado. Pablo, muito obrigada. Acho que foi um ótimo jeito da gente dar início mesmo. Muito obrigada. Um panorama, né, histórico. Vamos, então, aqui seguir. Eu pensei em convidar agora a Thaís Scábio, que é cineasta e membro do Jardim Miriam Arte Clube, o JAMAC, e a Mônica Nador, que é artista plástica e membro fundadora do Jardim Miriam Arte Clube, que é o JAMAC. Então, vou passar a palavra para as duas, e só olhando aqui o chat também, o professor Wagner Iglesias está pedindo desculpas, mas ele também vai ter que se ausentar, e também depois eu vou olhar aqui o chat para os comentários, tá bom? Então, por favor, Thaís e Mônica, fiquem à vontade. Mônica, aí? Mônica, você tem que falar para ela. Mônica, você tem que... Tem que ligar o microfone, Conca. Eu não estou vendo nem imagem da Mônica. Da Mônica? Tá. Pronto, aí, ligou. Isso, foi. Isso, tá. Foi. Ai, gente, desculpa aí, hein? Oi, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos ver se eu consigo estar com vocês ainda, né, gente? Porque, bom, enfim, mas eu queria dizer o seguinte, que quando eu fui lá para o Jardim Miriam, que eu inventei de ir para lá, de me mudar para a periferia, quer dizer, realmente o que acontecia era isso, quer dizer, essas ondas que o Pablo falou, né, de
de investimento na cultura, eu, como uma artista incrível, né? Eu, como uma pessoa que fez a FAAP, assim, eu nunca percebi nenhuma repercussão dessas ondas na população de verdade do Brasil, nos pobres do Brasil. Então, essa sempre foi a minha preocupação, né? E foi aí, então, que eu resolvi. Eu também quero dizer uma coisa para vocês, que eu não sabia se o que eu faria seria arte, em fazendo um trabalho dessa natureza, me mudando para a periferia ou fazendo um trabalho que incluísse as pessoas que não têm contato com arte, né? Mas aí eu, então, eu tive que estudar, eu tive que fazer um mestrado lá para entender a conformação do circuito, né, e da arte no Brasil, para poder, então, assumir isso aí, sabe? Assumir que eu queria ir para lá e fazer isso, e isso era arte, sim, né? Então, lá eu encontrei a Thaís, por exemplo, depois de poucos anos, eu encontrei a Thaís, que é uma pessoa que faz cinema, já fazia cinema, estava começando a fazer, né? Já faz quase 20 anos essa coisa toda, e ela, então, a gente vem trabalhando juntas. Desde então, ela formou muita gente, eu também, e a gente tem esse núcleo lá, né, no Jardim Miriam. Aí a gente conseguiu usar os recursos do VAI, usar os recursos do ponto de cultura. A gente chegou a ser um ponto de cultura, mas agora a gente não é nada, né? Estamos aqui também, e sendo que é essa história aí, de ter que enfrentar no Brasil essa situação onde que a cultura é completamente supérflua, ela é um enfeite, né, para a burguesia. Ela é totalmente um adereço, né? Ela é um adereço, ela não é uma coisa estrutural. Então, eu sempre quis que a gente entendesse a cultura como podendo ser estrutural, né, para as nossas vidas, não é? Mas agora a gente está aí estamos aí nessa roubada, né, gente? E eu fico super triste, super cansada e cada vez mais cansada, né? Mas e agora a gente não tem dinheiro para nada. Eu não tenho. Thaís, vai falando aí um pouco para ver se sai mais coisa daqui. Boa noite. O professor, ele trouxe coisas bem pertinentes, né? Super importantes, principalmente dessa preocupação da descentralização, né? Da verba pública, né? Principalmente. Eu acho que o Jamac, ele vem como um espaço super importante ali na nossa região, como é uma coisa que eu sempre falo, nós somos 400 mil habitantes ali, e com um déficit muito grande de políticas públicas em geral, tanto de cultura quanto de saúde, né? A gente não tem um hospital na região, a gente não tem equipamento de cultura, é um dos únicos lugares que não tem nenhuma biblioteca, né? Então, tem um déficit muito grande, né, de política pública. Então, quando eu conheci o Jamac, né, o trabalho da Mônica, ele é uma referência ali na região, não só na região, né, mas ele é uma referência pensando nessa questão de política pública, né, um ateliê de arte dentro de uma comunidade, de um espaço, né, um espaço independente, que tem, né, artes plásticas, que traz artes plásticas, tem uma bibliotequinha, né, meio bagunçada, né, de cultural, né, de arte, tem cinema, né, audiovisual, e tem o projeto, né, que eu acho que eu babo, né, por esse projeto, sem querer puxar o saco da Mônica, mas sempre que é o Paredes Pinturas, né, que ele trabalha nessa questão
da arte como embelezamento também da comunidade, né, que é da cor, né, para a nossa comunidade ali. E a gente quase não conseguiu fazer ali dentro da comunidade, né, a gente, a Janak e a Mônica fez bastante mais coisa fora. E o projeto, eu acho ele tão importante, assim, pensando em política pública, em política para a comunidade, para a periferia, e ele foi replicado, né, em outras comunidades como Santo André, Cubatão, né, por meio em parceria com a CDHU. E, né, Mônica, quer completar alguma coisa? Sim. Eu parei de pintura. Não, então, esse projeto foi um modo, na verdade ele foi o meu mestrado, né? Mas ele foi um modo que eu encontrei de fazer as pessoas que não eram artistas terem a experiência de fazer um trabalho de arte. Então eu criei essa chave que eu chamo de autoria compartilhada, quer dizer, que eu tenho lá uma habilidade para fazer uns padrões bem bonitinhos. A gente até está com como é que chama? Um podcast. Isso, a gente está com um podcast agora onde a gente conta as histórias dos padrões, dos desenhos porque a gente pede o desenho para a pessoa, então a pessoa não precisa saber desenhar, quer dizer, a intenção é completamente outra, então a gente também abandona um pouco essa ideia das belas artes, não é? E aceita a pessoa como ela é, né? Sem precisar melhorar mais nada, e aí a gente faz ali, quer dizer, aí a minha contribuição é construir um padrão com esse desenho que a pessoa dá, e aí a gente, no caso da CDHU, a gente pintou as casas, né? Pintamos as casas, as paredes das casas, né? Agora, a evolução eu também pinto telas, né? Mas a evolução desse projeto rendeu para a gente uma estamparia. Então, a gente tem uma mesa linda de 10 metros lá no Jamak, onde a gente faz estamparia em serigrafia, não é? Com esses desenhos das pessoas, o repertório local, né? Ou das oficinas que eu faço em qualquer lugar, né? E eu viajo bastante e tenho, sei lá, África, sei lá, qualquer lugar, né? Eu tenho desenhos de vários lugares. Já fizemos parceria com o Passo, né? Não sei se a Priscila vai falar, já fizemos um projeto junto com o Passo Comunidade, né? Pode falar. Depois a Priscila depois vai tocar nisso, mas a gente tem nessa. E pensando assim, em periferia, né, a gente tem as ações culturais já dentro da periferia, e eu acho que a política pública, a gente participou, eu e a Mônica fomos para Bolívia, né, Mônica, em 2013, participar de uma conferência de pontos de cultura, e não só pontos de cultura, mas o nome da conferência era Cultura Viva, e eu estava até conversando com a Mônica, que eu acho que o trabalho do governo é manter a cultura viva. Eu acho que seria a única... Faz mais obrigação, né? Porque a cultura, né, nós já fazemos, né, tá no ser humano, né, o bem cultural, a arte já vem do ser humano, então eu acho que o papel do governo seria isso. E daí a gente estava conversando, né, sobre editais, e daí eu estava falando que da minha, né, a gente, pensando em cinema, a última vez que a gente teve verba mesmo foi em 2018, quando ainda tinha Ministério da Cultura. Depois que o Ministério acabou, a Secretaria de Cultura primeiro era do Ministério de Humanas, depois foi para Turismo, e nessa burocratização, né, se vai e não vai, o dinheiro da cultura, né, do audiovisual está preso. Então, desde 2009 não teve verba, 2020 muito menos, né, então foi ao último momento. E mesmo porque essa verba, né, do audiovisual, como o professor bem disse, não chegava na periferia, né, a SPCine, ela em São Paulo, ela fez um projeto, ela fez um edital, né, criou um edital bem
interessante, né, de distribuição dessa verba do audiovisual, pensando nas ações afirmativas e pensando nessa descentralização, que foi muito importante. Foi quando eu pude fazer o meu curta pela SPCine, e com verba pública, e daí a gente estava até conversando sobre isso, né, que toda vez que, todos esses editais agora na pandemia, eles sempre exigem do artista para produzir alguma coisa, né, e daí a gente, depois assim, eu sinto falta da verba pública para a gente manter a cultura viva, para os fazedores de cultura continuarem somente vivos, né? Sem exigência de produzir. A gente não precisa criar o tempo todo, né? Então a gente também, assim como o auxílio emergencial para a cultura também deveria de vir, né? Como uma coisa para se manter vivo, né? O mestre e os griots se manterem vivos durante esse período, né? Nossa. E daí a gente estava falando em edital. E eu me peguei num edital que é bem interessante, que é a secretaria, né, para encerrar minha fala, aí que a Secretaria de Cultura tinha aberto, que era um edital que era de atividades culturais online, e de atividades, e eram R$ 700 que o mínimo, né, um miserê de R$ 700 que o artista ia ganhar para você montar uma oficina, para fazer online, para fazer um sarau online. Essa verba vinha das casas de cultura, né, e da atividades culturais, né, que foram canceladas, então tem essa verba das casas de cultura, então essa verba viria daí para as pessoas continuarem, então seria como se tivesse casas de cultura online. E daí teve uma ação pública infelizmente, de um artista. Eu não vou falar o nome, não vou citar, né, nome de quem, mas está público, né, é um processo público. E daí uma juíza aceitou, né, essa liminar, o Ministério Público também, porque tem uma questão, né, que eles, no edital, eles não citam de onde vai vir esse dinheiro, né, eu sei porque eu participei das discussões que vem dessas coisas da Casa de Cultura, mas o edital teve esse erro, né, que não, então, realmente está lá. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi o texto desse processo, né? E que eu acho que ele infelizmente, ele traz bastante, ele representa muito, assim, o que as pessoas, muita gente pensa, né, sobre cultura aqui no nosso país. Uma das falas dele, ele coloca assim, que ele compara o Brasil com a Itália, primeiro, né, super igual. E daí ele fala assim: em todo mundo, artistas consagrados, desconhecidos, fazem tal ato, né, que é essa coisa da live, de forma altruísta, e disponibilizam suas criações de forma gratuita na maior plataforma do planeta, ou seja, no YouTube, e não gera 0 centavos para o cofre público. E daí ele coloca alguns exemplos, tipo a live do Elton John, Paul McCartney, a live dos amigos, né, Chitãozinho e Chororó, ele coloca isso daqui como exemplo. E daí, recentemente, inspirada pela manifestação voluntária e não remunerada, né? Então ele coloca que é um absurdo, né? O governo dá dinheiro para que já está sendo, né? Os artistas já podem fazer de forma gratuita. Então né? Fiquei super assustada quando eu li isso. Outra Já coisa que a gente nada. Hã? Não, já que a gente nada em dinheiro, né? R$ 700. E daí ele fala assim, ele contesta, né? Como que as pessoas vão saber quem é artista, né? Aí ele fala assim: uma simples gravação de realização de sabão em casa pode ser considerado artesanato. Então, portanto, manifestação artística, passível, pois, de contemplação de verba pública. Aí ele falou assim: imagina,
limites de liberdade artística, né? Toda a população da cidade de São Paulo poderia gravar um vídeo, exigir que seja considerado expressão artística e receber o valor de R$ 700. Ou seja, né, isso desencorajaria as pessoas a buscar o auxílio emergencial de 600, oferecido pelo governo federal, até porque ele tem mais regras do que virar um artista. Assim, é assustador, gente. Assim, ele já demonstra uma questão de preconceito, então, assim, o artesanato, né, uma pessoa que faz sabão artesanal, então ele já tira aqui né, desse, que não seria artista, então ele já vê uma fala de preconceito, uma fala que não conhece, né, assim, a arte, né, em geral, né, não tem desconhecimento, principalmente da periferia, né. E daí ele fala assim, para ter noção, atualmente 14,8 leitos da UTI estão disponibilizados pelo SUS, sendo que 95% estão ocupados. Quantas vidas de pagadores de impostos não poderiam salvar a quantidade absurda que resultará o delírio da Secretaria Municipal de Cultura em pagar para quem gravar qualquer manifestação artística e enviar pela internet? Quantos leitos de UTI não poderiam ser criados? Então, para ele, né, a cultura não salva vidas, né? E sabendo que várias pessoas aí, até mesmo questão de saúde mental, né? Se não é cultura nessas gravações, mas enfim. Artistas de verdade, isso daqui também está no texto, gente. Artistas de verdade não se aproveitarão do momento crítico e delicado do planeta para onerar os cofres públicos com iniciativas oportunistas e certamente de qualidade duvidosa. E daí, para encerrar aqui minha fala, como visto no tópico anterior, o projeto denominado chamado de atividades, né, da Secretaria de Cultura, poderá custear milhões de reais, a qual poderia ser utilizadas em ações concretas de combate à Covid-19. Então, ele acredita que não seja uma ação concreta, né, de você investir Uma em ação cultura. cultural. Então e tem aqui a última que ele coloca, concretizam por meio de seus cidadãos e artistas de forma voluntária, né, que ele fala no mundo inteiro, né, as pessoas concretizam isso de forma, cidadãos e artistas de forma voluntária, sem qualquer custo ao poder público. Então, infelizmente, eu acho que né, quando a gente pensa em cultura, né, principalmente, né, em cultura da periferia, infelizmente, eu acho que ele passa uma visão de muitas pessoas que a gente ouve falar, né, na comunidade. O que me deixou mais triste é que é um texto de um artista. Então, é o que me deixou mais triste. Eu acho que é isso, assim, na verdade eu trouxe isso daqui mais como uma provocação, né, mesmo, assim, para a gente pensar nesse lugar da cultura dentro dessa pandemia. É isso, Mônica, se quiser complementar. Não, só completar que essa é a visão que tira a cultura do lugar, tira a cultura do nosso, da sociedade, não é? Ela fica sendo essa coisa que ela serve para um enfeite, ou ela não serve para criar malha de sociabilidade, ela não serve para isso, para nós, ela não serve para sustentar vidas, né? Isso é quer dizer, ela tem que ser de graça, ela tem que ser doada desse jeito, ela assim, a cultura é coisa de vagabundo, né?
Aham. É isso, E daí, eu não tenho... e é isso, que eu acho que é a visão deste governo, né, horroroso que a gente está aí brigando, né, e para mim, né, teve políticas públicas muito importantes para a cultura, como o fomento às periferias, né, e pontos de cultura, que foi uma época, assim, linda, né, que a gente participou, então, infelizmente, a gente tem modelos importantes aí que, infelizmente, não acredito que vai ser agora que vão voltar. Tá bom, Thaís e Mônica, muito, muito obrigada. Na verdade, bom, queríamos ouvir mais de todos e todas, né? Vamos fazer o seguinte, bom, acho que todo mundo vai dar para falar mais depois quando a gente abrir para as perguntas. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora para Priscila Arantes. Priscila Arantes é mestre e doutora pela comunicação e semiótica, ela é da filosofia e do âmbito das artes, hoje ela é diretora artístico, ela vai se apresentar direitinho, mas do Paço das Artes. Então, muito obrigada, Priscila, a palavra está com você. Bom, tudo bom? Suzana, muito bom estar aqui com a Mônica, com você, Thaís, Pablo, muito legal a fala do Pablo aí, podendo também ouvir esse histórico da Mônica e da Thaís. E eu, em primeiro lugar, eu acho que a nossa situação está bem complicada, está bem difícil. Eu acho que a pandemia, num primeiro momento, ela veio deixar claro, né, uma crise que a cultura já vem enfrentando, e que vem enfrentando também, dentro desse contexto desse novo governo, né, uma falta de entendimento da área da cultura, da sua importância simbólica, né, da sua importância estrutural, né, mas também da sua importância do ponto de vista econômico. A cultura ela movimenta um campo de produtores culturais, artistas, enfim, tem uma grande gama de pessoas que trabalham na área. E eu acho que, então, ela vem, num primeiro momento, intensificar uma crise que já vinha tendo, né? E que, com esse governo, ficou mais evidente, seja pelos desmandos que a gente vem vendo em relação à questão do IPHAN, Cinemateca, acabou o Ministério da Cultura, quer dizer, isso é um sinal, né, do entendimento ou de uma falta de entendimento da cultura, do medo da área da cultura, né? Porque a área da cultura é exatamente a área onde faz a gente estar vivo, viver, criar, ter a possibilidade de criar um pensamento crítico, né, uma visão outra em relação às questões que estão sendo colocadas. Então, quando o Ministério da Cultura deixa de existir, passa a ser uma secretaria que perde autonomia, perde orçamento, né, e perde uma representatividade dentro do campo dos ministérios, isso é um sinalizador muito efetivo, né, de uma conquista histórica, né? O Ministério da Cultura vinha lá de trás, né? Isso representa o entendimento, a falta de entendimento desse governo em relação à cultura, né, do ponto de vista federal. E acrescenta-se a isso, né, eu acho que tanto o Pablo quanto a Thaís colocaram, a falta de investimentos públicos diretos para a área da cultura, né, porque a Rouanet ela é importante, mas não é um investimento direto para a área da cultura, de uma política da cultura efetiva, né? A área toda, que a gente sabe, o processo de censura na área da cultura, né? Então, a gente viu, num tempo, né, tanto na minha área mais específica, que é a área mais de artes visuais, né, mas um processo de homogeneização cultural, né, de uma censura muito grande aí para movimentos que tiveram em relações a editais, por exemplo, o edital da Ancine, que tinha uma telemática LGBT, enfim, o filme Marighella, por exemplo, que não foi até hoje apresentado no campo das artes visuais, por exemplo, a gente teve em 2017, né, um movimento super conservador em relação àquela performance Labette, né? Enfim, teve o Queer Museum, enfim, a gente vem sofrendo, né, com censura,
com um olhar para o artista que é vagabundo, que a área cultural não tem nada a ver, né? Uma falta de incentivo de políticas públicas diretas para essa área. Então, eu acho que, no primeiro lugar, antes da pandemia, você tem esse contexto. Quando chega a pandemia, a situação ela é de um risco de um colapso. Verdadeiramente, não queremos, é um risco de colapso de uma área que é uma área fundamental. Então, acho que se não houver um entendimento, assim, fica nítido, né? Eu acho que a pandemia ela evidencia não só, por um lado, o risco do colapso de uma área que já vinha em crise, né? A área da cultura e da área das artes, no geral, mas também a importância do investimento público na área. Eu acho que se não há investimento público, né, não tem como você dar conta das diferenças, né, que existem da produção cultural num país gigantesco como é o Brasil, e no caso de São Paulo, vou falar agora de São Paulo, seja do ponto de vista da cultura das periferias, enfim, de uma série de produções culturais que às vezes não entram nos editais. Né? Então, primeiro, eu acho que assim, a pandemia, infelizmente, ela vem exacerbar uma crise que já vinha. Né? No campo que eu atuo mais diretamente, que é o campo do museu, né? Então eu estou, como a Suzana colocou, eu estou, né, como diretora, curadora do Paço das Artes, que é uma OS, né? Faz parte de uma organização sensual, uma organização social dentro da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, e a gente já vinha dentro de um contexto muito difícil, né? Para quem acompanha a nossa história, principalmente a gente teve aí dentro da USP durante 20 anos, né? Então é muito bom poder voltar aqui numa conversa com a USP mais uma vez, né? Mas a gente teve dentro da USP durante 20 anos, e a gente, em 2016, exatamente, né, por ali, né, ser um espaço que a gente ocupava, que pertencia, na época, né, à Secretaria da Saúde, Instituto do Butantan, a gente foi convidada a se retirar daquele espaço que a gente estava ocupando. E a gente ficou 4 anos numa situação muito difícil, né, do ponto de vista não só de dotação orçamentária, mas também de sobrevivência. Eu acho que o que fez, o que possibilitou, naquele momento, a gente conseguir, então, uma nova sede, conseguir recomeçar o trabalho, né? Ele não parou, mas foram as possibilidades de parcerias que a gente construiu naquela época. Né? Então, a gente fez uma parceria com o MacUSP, né, para uma exposição, a gente fez uma parceria com a Oficina Oswald de Andrade, a gente fez algumas parcerias com o Vídeo Brasil. Então, ali o estabelecimento de redes para a nossa sobrevivência, que foi muito complicada, né, ela foi fundamental naquele momento. E a gente abre dia 25 de janeiro e dali um mês, praticamente, a gente abriu numa nova sede e dali 1 mês e meio a gente fechou de novo, né, em função da pandemia. Então, a gente veio, né, o Paço das Artes, ele veio de um histórico extremamente complexo e agora se vê de novo num lugar, né, junto com outros equipamentos. E aí a questão é bem difícil, porque, como todo mundo acompanhou, acho que, num primeiro momento, ali se tratava de... a maioria das pessoas foram colocadas em home office, né, num primeiro momento, depois houve toda uma readequação ali de como conseguir trabalhar nesse novo lugar. Houveram, obviamente, negociações ali para reduções, né, orçamentárias e salariais, né, a questão do repasse do governo para as OS, todo mundo vem acompanhando, diminuiu o repasse em função da arrecadação, né, isso implicou no corte de orçamento, né, nesses 3 primeiros meses. Então, é uma situação muito difícil. Né? Ali, eu estou falando agora especificamente do Paço das Artes. E o que a gente tem feito agora, né, a gente tem
trabalhado com uma produção online, mas a gente tem clareza, né, e de uma certa incerteza de como é que vai ser daqui para frente, né, porque a pandemia, ela, por um lado, ela intensifica o problema, né, e não tem como, depois da pandemia, não existe tipo voltar ao normal, né. Então, o próprio Passo das Artes, né, se repensar o trabalho, como é que a gente vai trabalhar daqui para frente, porque a gente teve uma série de questões que a gente teve que fazer, do ponto de vista de repensar a programação, repensar questões, assim, para a gente foi muito importante a gente permanecer com trabalhos que são trabalhos essenciais para o Passo das Artes, que é a temporada de projetos, por exemplo, que é o projeto que diferencia o Passo das Artes dos outros espaços. Eu acho que, assim, enquanto pensar o espaço do museu público, né, no caso ali do Passo das Artes, né, qual é o papel social do museu e como será possível a gente poder atuar. Então, algumas coisas que eu assim, do histórico que eu estou lá no Passo, por um lado, é a continuidade de projetos que, de fato, possam fazer a diferença com uma coisa da temporada de projetos, que é um projeto, né, para jovens artistas, e muitas vezes artistas, críticos, curadores que não estão no mercado, né? Então, são artistas, curadores que não estão no mercado, não estão numa galeria, ou seja, trabalhar nessa tentativa de descentralização de uma produção, de uma visibilidade, circulação de algo que já existe. Agora, a gente está aquém, né? Eu acho que a gente pode, deveria, né, e tem que fazer muito mais. O projeto Passo Comunidade, que é um projeto que a Thais sinalizou, foi uma percepção, quando a gente estava na USP, da importância da gente trabalhar com a comunidade, não só com o público, que é o público, entre aspas, das artes visuais, né? Então, a gente criou um projeto naquele momento que chamava Passo Comunidade, para trabalhar com a São Remo, quando a gente convidou aí o Jamac, mas a partir desse momento houve um entendimento nosso da importância do papel público do museu, do papel social do museu, dele sair de si mesmo, né? Às vezes o museu fica num papel muito ensimesmado, né? Então, a importância que a gente viu, então a gente fez alguns projetos de passos comunidades, né? Alguns com Jamar, que a gente fez com a Ocupação Cambridge, que foi um projeto incrível no campo mais têxtil, né? Aí mais na área de moda, né? A gente, enfim, então, enfim, o que eu percebo, a gente está numa situação bastante complexa. A gente vem, então, trabalhando com essas produções online, também um exercício de pensar de como essa produção né? Como pensar essa curadoria nesse novo espaço, um espaço só de circulação de conteúdo? Não é um espaço só de difusão de conteúdo. Também acho que a discussão do Museu do Digital, ela não pode ser pensada, não é simplesmente você transportar coisas que você fazia no espaço físico para o espaço digital, né? Existe todo um pensamento de como essa curadoria nesse espaço digital, que espaço é esse que você está dando. A gente tem se preocupado em, quando a gente convida artistas, né, para mostrarem os seus trabalhos, para, às vezes, não cair num problema que eu acho e concordo com o que a Thais falou, que são editais para pedir para artistas desenvolverem projetos em tempos de pandemia. É um problema, porque em tempos de pandemia está todo mundo enlouquecido, né? A gente é um problema que nos afeta mentalmente, né? É a nossa saúde mental. Então, a gente tem, na verdade, ao procurar alguns artistas e a desenvolver projetos internamente com um grupo, né, de trabalho que está lá comigo, a gente tem procurado ter esse cuidado, né, de quando convidar alguém para fazer uma live, né, ou para mostrar um trabalho, né, conversar isso em diálogo com o artista, mas de maneira que não seja uma imposição, no sentido de você estar criando um trabalho novo, que a gente acha que não é por aí. Eu acho que
tem um ponto que o Pablo colocou, que eu gostaria de frisar, né, que ele colocou no histórico dele, que é a questão das políticas de fomento. Né? Eu entendo, no caso do Paço das Artes, a gente trabalha com duas linhas que me parecem fundamentais para o entendimento que eu acredito do papel social do museu. É o trabalho de formação, né? Então, a gente tem um trabalho muito importante no sentido da formação de público e que a gente e de formação dentro da produção cultural, que a gente tem tentado ver como é que a gente vai continuar esse trabalho, né, dentro desse contexto que a gente está, e da parte de fomento, né? Ou seja, a importância que a gente vê nos editais de fomento, né? Nos editais de fomentos, como no caso da temporada de projetos, mas a necessidade da política pública criar editais que possam, de alguma maneira, dar não só a possibilidade, né, dos artistas, da produção dessa área, dessa cadeia produtiva continuar existindo, senão, de fato, a gente vai entrar numa seara de total colapso. Não existe, eu acho que a gente está longe de ter uma ideia de quando isso vai acabar, então isso é mais complicado ainda, né? Porque não está claro até quando essa situação vai. A gente tem trabalhado até pelo menos junho, julho, né, de estar com os espaços fechados, mas a gente também não sabe como será essa reabertura, né, e se terá uma reabertura. Então, enfim, é um cenário bastante difícil, né, e que ele, no campo dos museus, né, museus, por exemplo, o Paço não trabalha com coleção, né, então ele não tem obras, né, no caso de museus que trabalham com coleções, né, essa situação ela fica bem mais complexa também. Então, acho que esse momento que a gente está passando é bastante crítico. E realmente acho muito importante espaços como esses para a gente tentar verificar quais as possibilidades de mobilização ou quais são as possibilidades de movimentos possíveis, né, dentro desse contexto, né? Uma questão que eu vejo é que a área da cultura, por exemplo, aí falo mais especialmente da área onde eu estou inserida, que é a área de artes visuais, né? Eu acho que tem um problema aqui de organização de grupo também, né? De organização no campo mais das artes visuais, de representatividade, sindicato, de né, instâncias de organização, onde você pode trabalhar de maneira mais uníssona, em grupo, né? Para fazer reivindicações. Mas, enfim, então é um pouco isso. Depois fico abertas aí para perguntas, para falar um pouco também das questões que a gente tem feito em termos de programação, mas é essa a fala que eu queria trazer aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada, Priscila, sempre muito bom te ouvir também, muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora para o Paulo Zuben, que é o diretor artístico-pedagógico da Organização Social Santa Marcelina Cultura, e sua formação é em música, composição e regência, e mestrado e doutorado, primeiro comunicação e semiótica, e depois na música, e também ele estudou no IRCAM. Então, Paulo Zuben, muito obrigada, e, por favor, nos apresente aí suas perspectivas, proposições e questões, aflições. Muito obrigada, Paulo. Obrigado, Suzana. Boa noite a todas e todos. Prazer estar aqui com vocês. A minha fala é facilitada por ter já ouvido todos os colegas, então eu queria aproveitar e fazer algumas observações sobre tudo que eu fui ouvindo aí desde o começo da exposição do Pablo, né? Queria começar falando um pouco sobre o Programa Nacional de Apoio à Cultura, né, o PRONAC, que é a Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como a Lei Rouanet de 1991,
a Lei 8313, e deixar só aqui registrado, no meu ponto de vista, ela é uma lei, na época, bastante interessante, porque ela previa um funcionamento, a implementação dela, por meio de 3 mecanismos, né? O problema é que um desses mecanismos só funciona hoje, que é o Fundo de Investimento, os incentivos a projetos culturais, né? O Fundo Nacional de Cultura e os FICARTs, que são os Fundos de Investimento Cultural, não foram adequadamente implementados. O FICART nem foi regulamentado, que seria um fundo de investimento para projetos com fins lucrativos, né? Principalmente para instituições com fins lucrativos, né? Como ele não foi implementado, todo esse rol de instituições com fins lucrativos migrou para os incentivos a projetos culturais. O outro mecanismo, que eu acho que é um mecanismo fundamental, que ele está implementado, mas ele tem os seus recursos sistematicamente contingenciados nesses últimos anos, é o Fundo Nacional de Cultura. É através do Fundo Nacional de Cultura, por exemplo, que projetos como os pontos de cultura foram financiados, né? E muitos editais que poderiam estar acontecendo teriam condições de serem financiados pelo Fundo Nacional de Cultura, e também esse fundo poderia, no meu ponto de vista, ajudar os recursos estaduais e municipais, mas é um fundo que hoje tem, parece que mais de 700 milhões de reais, está sendo aí um ponto colocado na proposta de ajuda aos artistas como uma fonte de recurso, né, para o pagamento dessa despesa. Então, esse PL que vai ser votado aí na terça-feira traz o Fundo Nacional de Cultura como uma das fontes, ou a fonte principal de financiamento desse auxílio. O fundo ele teria condição de realmente manter um valor apropriado anualmente, porque ele tem, por exemplo, recursos das loterias, ele tem recursos que não são recursos que passam pelo Estado, né? São recursos que entrariam direto no fundo, e isso certamente daria ao fundo liquidez suficiente para financiar projetos, principalmente projetos que não têm condição de outra ajuda que não seja de recursos públicos, né? Para mim, então, essa questão que pega muito hoje é que todos os projetos estão centralizados nos investimentos, né, nos projetos culturais, o programa de incentivo a projetos culturais, né, são as doações e patrocínios. E esse programa, obviamente, causa distorções muito grandes, porque são as instituições maiores ou mais organizadas que conseguem ter acesso a esses patrocínios. O recurso não vem diretamente de editais, né, vem de isenção fiscal, então é um outro mecanismo que acaba ficando muito restrito para boa parte do setor cultural. Então, aí acho que a crítica da Rouanet vem um pouco disso, é um debate amplo, eu acho que só queria pontuar que eu entendo que é uma discussão sobre a lei que deve ser feita sempre aprofundadamente, e nesse momento eu acho fundamental que a gente reforce a importância dessa lei, porque desde 91 é o principal mecanismo de financiamento da nossa cultura, por mais distorções que haja, ou por a impossibilidade dele ter atingido a grande massa de produtores culturais, ele ainda é o principal em nível federal, né? Como o Pablo colocou, aqui nós temos incentivos também para o setor do audiovisual, né? A Thaís mencionou aí o problema desde 2018, na verdade, o fundo setorial do audiovisual tem mais de 2 bilhões de reais, 2,1 bilhões de reais, e tem 1 bilhão de reais relativos a projetos de 2018 que estavam aprovados já, que não receberam recursos. Então, esse é um problema aí não do mecanismo, né? Porque o fundo setorial também tem esse financiamento a partir do pagamento das teles, então um recurso que não está vinculado ao recurso do Estado, né? Ele é tirado do setor do audiovisual, né? E ele é injetado na produção audiovisual brasileira, né? Até 2017 funcionou, mas desde 2018 ele está congelado. Isso é um problema, né? Uma briga muito grande nesse momento, até uma mobilização do setor, convocando uma reunião aí para essa semana, inclusive, para brigar por esses recursos. Certamente, se esses recursos fossem liberados,
a gente teria todo esse setor do audiovisual funcionando, né, ou com condições de empregar aí todos os trabalhadores da cultura dessa área. Então, eu ressalto que há uma situação aí que também foi imaginada lá atrás de ter um financiamento específico, né, o Fundo Nacional do Audiovisual, que no meu ponto de vista, algo que outros setores da cultura sempre almejaram, né? Eu participo muito na minha área de música, de uma discussão sobre o Fundo Nacional de Música, que teria também um financiamento não dependente dos recursos estatais, mas também de circulação da música nos meios de comunicação, enfim, há várias propostas nesse sentido. Todos esses mecanismos seriam justamente para você conseguir financiar um setor que tem, na maior parte, trabalhadores da cultura que não são formalizados nos seus empregos, né? Então, a maior parte do setor cultural é composta por autônomos, por produtores pequenos, né, e artistas, artesãos, como foi falado, e esse setor ele é extremamente atingido durante a pandemia, porque foi um setor que imediatamente, no momento que a crise chegou, teve as suas atividades paralisadas e provavelmente vai ser um dos últimos que vai conseguir retomar as suas atividades. Então, é óbvio que o que preocupa para nós do setor cultural nesse momento é estarmos num ambiente político contrário à nossa área, ferozmente contrário à nossa área, né? Olhando o que o setor cultural representa, como a Priscila bem colocou, do ponto de vista econômico, não teria muito sentido que não houvesse um incentivo para que as pessoas pudessem se manter durante esse período aí de isolamento, que pode muito bem ser bem maior do que nós estamos esperando aí, né? Nós também estamos trabalhando com a ideia de que voltaríamos agora em agosto, mas isso é muito improvável, né? Então, é um setor que precisaria sim desse incentivo. Essa votação da terça-feira aí desse PL é uma briga de todo o setor, né? A probabilidade dele ser vetado, mesmo que aprovado na Câmara, é muito grande, mas não por isso eu acho que a gente deva desistir de brigar por esse recurso. Ele seria fundamental para os trabalhadores da cultura neste momento, né? Eu queria aproveitar a oportunidade para falar também, rapidamente, de um mecanismo de gestão pública, né? A Priscila citou que ela trabalha no Paço das Artes, que é um programa da Secretaria de Cultura, porém ela trabalha numa associação, uma entidade sem fins lucrativos, como eu trabalho, que faz a gestão desses equipamentos, né? Isso aqui em São Paulo, especificamente, se iniciou em 98, a Lei 846 de 98, aqui no Estado, que criou o modelo de parceria do poder público com a sociedade civil organizada por meio de contratos de gestão com organizações sociais, né? As organizações sociais são entidades sem fins lucrativos, que são qualificadas como tal pelo Estado e podem, a partir dessa qualificação, participar de convocações públicas, né? São editais abertos para a escolha de uma entidade gestora de equipamentos culturais. Existe um orçamento que é definido e as entidades apresentam seu plano de trabalho, que contém metas e resultados com indicadores de mensuração desses resultados. E, como a Priscila bem disse, esses valores, né, que são repassados para as organizações sociais, que em 2019 alcançaram aí perto de 13 milhões de pessoas como público, e quase 10 milhões desses atendimentos aí são gratuitos, né, foram gratuitos. A maior parte dos outros são a preços populares. Esses valores de orçamento são reduzidos assim continuamente desde 2010. O orçamento do Estado para a pasta de cultura já foi de quase 0,7%. É um valor muito pequeno, não chegou a 1%, como o Pablo falou, do que é usado hoje como investimento do governo francês no setor.
mas hoje a situação é bem difícil porque esse valor percentualmente é de 0,3, né? Então a gente teve mais da metade de redução desse orçamento. O que houve daí foi um impacto muito grande na quantidade de trabalhadores, né? Houve muitas demissões nesses últimos anos, houve redução de atividades, e isso preocupa muito o setor, porque nós estamos falando de quase 5 mil trabalhadores, né, nessas organizações sociais, que também nesse momento estão aí sofrendo com redução de salário, né, com alguns até demitidos recentemente, mas a perspectiva deles ainda é melhor, né, de todos eles, do que o setor cultural em geral, porque, como eu disse, a maior parte então depende de editais, os editais estão congelados nesse momento, né, e não fosse apenas isso, né, como foi mencionado aí, mesmo os editais que andaram saindo, as propostas de editais como essa da Prefeitura Municipal, sofreram diversos ataques, num entendimento, na minha opinião, bastante equivocado do papel da cultura na nossa vida, né? E aí eu queria reforçar a fala que foi feita aí por todos, né, da importância que a cultura tem na nossa formação como seres humanos, né? Acho que nós nos diferencia dos outros animais na medida que ela posso dizer que ela nos humaniza, né? Ela está em todas as atividades, ela está desde a saúde, né? Cultura também é saúde, né? Se não fosse pelas atividades culturais, provavelmente o nível de saúde mental de todas as pessoas nesses últimos 3 meses seria de transtorno absoluto, né? A gente está ainda são mentalmente porque a gente consegue ouvir música, a gente consegue ler livro, a gente consegue ver um filme, a gente consegue ver um livro de arte, enfim, na verdade a cultura é mais do que essencial nesse momento, né? A cultura também é educação, a Priscila falou a importância que esses programas, nós, no meu caso particularmente, trabalhamos com programas de formação, né, de educação musical, que é um projeto Guri aqui na Grande São Paulo, por exemplo, que são quase 19 mil alunos atendidos gratuitamente. Então, é fundamental o papel de formação que a cultura tem, e o papel de formação é um papel ligado à educação, né? No meu entendimento, não existe educação sem formação cultural, formação para as artes. A cultura também ela está dentro do setor econômico ativamente, né? Ela é quase 3% do PIB nacional, setor de economia criativa, né? Então, não é um setor pequeno, só para ter ideia, ele é muito maior que o setor, por exemplo, automobilístico, e tem menos incentivo que outros setores que têm muito menos proeminência aí na composição do PIB nacional. Então, a cultura funciona também de uma maneira muito eficiente nas relações diplomáticas, enfim, a transversalidade da cultura é muito grande e é, então, um setor que tem um valor, né, que precisa ser compreendido como um valor a ser preservado nessa situação. Então, eu acho que toda essa fala aí que foi feita, a Thaís reforçou bastante a importância que teríamos, nesse momento, que ter essa ajuda para toda a cadeia produtiva da cultura, né? Desde o pequeno artista, o artesão, até as grandes instituições. Esse ecossistema todo só funciona se todos estiverem em pé, né? Todos estiverem saudáveis. E, nesse momento, o risco é muito grande, porque nós estamos falando já de 3 meses, né? Quase de paralisação. Nós temos uma quantidade muito grande de desempregados, já temos uma quantidade muito grande de pessoas sem serviço, né, sendo autônomos, sem poder prestar o seu serviço, e a continuidade dessa situação por mais 6 meses ou até o final do ano, ela é certamente extremamente preocupante, né? Então, eu acho que precisa ser feita ainda uma pressão contínua no âmbito do governo federal. Eu acho que é dali que deve sair a articulação para essa ajuda, mas também no âmbito estadual e municipal, permanentemente, por conta da importância desse investimento. Se a gente pensar, de novo, né, nós estamos falando aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, de 0,3% do orçamento, né? É muito pouco
de um orçamento tão grande, né? Então, é muito importante que isso seja preservado, que os editais que estão congelados saiam, né? Porque produtores culturais, artistas precisam desses editais, mesmo que eles não alcancem todos, é um fato, eles precisariam ser mais ampliados para alcançar um número maior de pessoas. Deveria haver, sim, categorias de incentivo, né? Para que o recurso chegasse também em produções culturais da periferia, mas isso precisaria ser garantido neste momento, porque há o risco de nós não termos recursos até o final do ano por conta desse discurso simplista de que é melhor ter um leito de UTI do que um artista sendo ajudado, ele é muito forte, né? Então, essa relação que é muito complicada, né, para o nosso setor nesse momento, porque nós estamos vivendo ataques cotidianamente e isso acaba enfraquecendo, né? E eu acho que o nosso desafio, a Priscila também colocou, para terminar minha fala aqui, é ter um setor que seja mais coeso, que consiga fazer o seu discurso ser um discurso mais homogêneo em defesa do valor da cultura, né? E aí, obviamente, dentro do setor, a gente pode discutir se a gente concorda com a lei de incentivo fiscal, o que ela pode ser melhorada, mas eu acho que para fora o setor precisa ter uma voz única da sua importância e defender o seu espaço, né? Um espaço legítimo, um espaço fundamental para uma civilização que se diz humanamente engajada, né, com princípios humanísticos. Então, para mim, essa é o grande desafio desse momento, né? É a gente conseguir, no meio desse isolamento social, conseguir uma aproximação do setor em defesa de pontos que são comuns e que, nesse momento, no meu ponto de vista, a gente conseguir garantir ajuda para os artistas passarem esse momento, né? E a gente poder reconstruir alguma coisa a hora que essa pandemia passar. Então, a maior preocupação que eu tenho justamente são esses meses pela frente e as pessoas com muitas necessidades sem ter qualquer tipo de ajuda. Então, eu acredito que essa no meu ponto de vista, a grande briga, e eu acho que é a briga que a gente deveria travar nesse momento com o setor público, que é financiador das nossas atividades. Ô, Paulo, muito obrigada. Muito esclarecedor, inclusive do ponto de vista das políticas públicas. Eu vou fazer um breve comentário e, logo em seguida, eu vou ler algumas questões que já estão no nosso chat e também o Aguinaldo sugeriu aqui abrir mesmo para perguntas, quem quisesse colocar e colocar perguntas. Então, por favor, só mais um minutinho. Mas, então, tem só algumas questões que a Marília, com algumas pessoas dos grupos dela, havia pontuado, e eu também, então, que nossos expositores e expositoras já nos colocaram aqui. Talvez a questão principal seja justamente as pessoas excluídas da questão da cultura e também e que isso se efetiva, quer dizer, fica muito claro através dos editais, né? Então, não só como que a ideia de cultura é entendida, né, do ponto de vista federal, como que isso é engendrado, então, na compreensão de cultura e como que isso é transcrito, se torna legível, se torna tangível, né, do ponto de vista federal e das instituições públicas. E aí também como que isso nos chega e como que isso não chega para muitas pessoas desse país. Então, isso era uma coisa que nós já tivemos aqui alguns comentários. E uma outra coisa que a Marília chegou a comentar, e que eu também concordo muito, é a questão das políticas públicas na cultura, e talvez seja até para outros âmbitos, mas aqui especificamente para a cultura. Então,
parece que às vezes há uma confusão entre assistência, assistencialismo e políticas de fomento. Então, parece que isso também é uma questão a ser cuidada. Eu vou ler alguns comentários e perguntas aqui do chat. Primeiro, um comentário do Carlos Tinquegrana Júnior, que eu acho que ainda está aqui conosco. O Carlos comenta algo logo no início e que provavelmente todos os expositores e expositoras mencionaram, que é que a cultura chega, é a primeira a parar e a última a voltar, né? Carlos, se você quiser, até se estiver por aí, quiser também abrir seu microfone para fazer a pergunta. Oi, Carlos, oi. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar participando. Muito legal essa iniciativa de misturar vários cursos. Eu acho que essa ideia do GPP Debate é bem legal. Assim. É um prazer estar participando. E realmente é isso. Quer dizer, a gente... na verdade, eu trabalho um pouco com cultura, eu faço projetos, né? Para projetos de marketing para músicos, artistas, essas coisas todas. E, assim, foi a primeira área a parar e não há nenhum sinal, assim, quer dizer, a gente já sabe que a educação será uma das últimas e a cultura, então, Deus sabe quando. E eu participo de alguns grupos de produtores, essas coisas todas. Nossa, está todo mundo numa draga, assim, de dar dó, porque... É uma área que tem muita gente informal, o pessoal trabalha por evento, né? Principalmente o pessoal de iluminador, road, motoristas, todo mundo vai por evento. Os caras até ganham bem, quer dizer, quem trabalha por um artista bacana, sei lá, ganha 500 pau por show, você calcula que o cara faça 10 shows por mês, tal, o cara levanta uma grana. Só que, porra, ele não tem nenhuma segurança, ele não tem nada, não existe registro, é uma área que tem muita informalidade. Mesmo junto aos grandes músicos, aos grandes artistas, a informalidade graça, assim. E, então é um pessoal que está em pânico. Tenho acompanhado e está terrível mesmo, né? Sei lá, vamos ver aí na mão de Capitão Tosco e seus amigos, quer dizer, não parece que vai melhorar muito, não. Não parece muito. Obrigada, Carlos. Em seguida, a Marina Corazza. As falas do professor Pablo, da Mônica e da Thaís me remetem a programas públicos como Pontos de Cultura. Vai e fomenta as periferias em que fazedores de cultura são mais autônomos do processo e da articulação com a comunicação. Em tempos de Bolsonaro e pandemia, ainda é possível ter uma inspiração, programas como esses. Então, a Marina, não sei também se está aqui, mas aqui essa talvez seria uma primeira pergunta ou colocação. A pergunta está no chat, tá bom? Duvido, viu? Oi? Vou responder bem. Pode bem falar, Thaís, duvido. claro. Só por um milagre. Eu tô aqui, posso fazer Eu acho comentário? Assim, alguns que são da prefeitura, né? O Vale, também as periferias, eu acho que aí a gente ainda tem aí a esperança, mas os que dependem de governo federal e talvez estadual, eu tenho esperança nesses próximos 2 anos. Vocês estão me escutando? É a Marina que está falando. Oi, Marina, pode falar sim. Licença. Eu acho que a pergunta ela vem um pouco no sentido da utopia também, né? O quanto nós, como fazedores de cultura, conseguimos, se ainda é possível, ou se é o caso apesar de tanta treva, continuar tendo como norte ou como sul projetos como esses que estão muito mais engendrados no fazer, né, de uma comunidade, das comunidades e das periferias. É um pouco nesse sentido, assim. Ainda é possível nós, como fazedores de cultura, continuar tendo projetos como esses, como
sul? Ou é melhor a gente correr para outros lugares também, que talvez sejam mais imediatos? É um pouco essa a provocação. Obrigada. Obrigada, Marina. Alguém gostaria de comentar? Olha, eu vou comentar. Comenta, Então, eu acho que eu e a Thaís estamos lá no Jardim Miriam. E a gente não vai sair de lá, né? Então, quer dizer, e mesmo quando eu fui para lá, eu contava era comigo mesma, né? Antes de chegarem os fomentos. E eu acho que não sei, eu conto muito. Talvez eu pare logo mais, porque eu já estou cansada, entende? Da idade e tal, mas estamos lá, estamos fazendo lá e vivemos lá. Vivemos o que é possível lá. Né? Não se coloca essa possibilidade de sair, eu acho, para nós. Thaís, quer comentar? Junto com a Mônica? Eu acho que, assim, os pontos de cultura, eles... foi um projeto, assim, sensacional, porque ele reconheceu os lugares, né, e as iniciativas, os fazeres culturais que já acontecia em vários pontos do Brasil, desde cultura indígena, quilombos, né, terreiros, até o Jamac, né, então é por isso que ele é sensacional. Nós vamos, como a Mônica falou, nós vamos continuar como ponto de cultura, nós somos um ponto de cultura na região, então a gente não vai ter essa verba pública, mas a gente é reconhecido, né, pela comunidade, o pessoal da cultura como um ponto de cultura, né? Então, acho que, igual a Mônica falou, a periferia, ela sempre a gente vai continuar fazendo, né? Agora, os espaços culturais estão sendo muito importantes nessa distribuição de alimento, né? Nós viramos um espaço de assistencial, assim, né? Essa semana mesmo a gente distribuiu cestas básicas, né? Junto com o MST, né? Alimentos verdes para as pessoas. Então, os espaços culturais da periferia tá nessa. Inclusive, quem recebe também são os artistas, que o pessoal da disciplina, os músicos, né? Então, eles também tiveram esse ganho de cesta básica, então a gente continua, né? A gente sempre... A cultura, ela continua, né? A gente não adianta, o governo querendo ou não, nós somos mais fortes que isso. É verdade. A gente é insistente. Por isso que eles não gostam da gente. A professora Ângela, você está aqui ainda? Deixa eu ver se a Ângela ainda está aqui. A professora Ângela, ela nos fez uma pergunta também. Eu não sei. Bom, também, professor Paulo, Priscila, vocês gostariam de comentar? Oi, Suzana, estou aqui, sim. Oi, Ângela. Oi, querida. Estou aqui, sim. Quer colocar sua pergunta? Eu ia ler, mas você pode fazer, por gentileza. Eu acho que a Thaís tocou nesse ponto muito importante, né? A cultura que pode ser pensada de diversas formas, né? E aí o desafio, né? Porque na quarentena, não é? O mundo não parece o mesmo normal, né? Não é? Então se fala da nova normalidade que vai vir depois da pandemia, enfim, mas na verdade nós estamos vivendo uma nova normalidade já, né? E tem muito a ver com essa nova normalidade, com o novo precariado também. Trabalhadores que sempre tiveram, né, seus trabalhos precarizados e assim por diante. Então, acho que a Thaís traz um ponto importante, o quanto a cultura se mistura com a possibilidade de solidariedade, não é? Então, a minha pergunta vinha nesse sentido mesmo, de ver o lugar da cultura, mas essa cultura da micropolítica, não essa da macropolítica. Entendo que uma das discussões que podemos fazer em relação ao próprio profissional da arte e essas dificuldades, acho que essa é uma discussão muito relevante, mas
o que eu estou querendo trazer é mesmo essa discussão do lugar da cultura como alguma coisa do tecido social mais capilar, né, do dia a dia. Vou tentar ser mais clara. Como que na quarentena a cultura pode ocupar esse espaço de transformação do novo normal, né, da nova normalidade que vem com essa provocação da pandemia. Não sei se ficou claro. Ficou bem claro, Ângela. Obrigada pela sua doce e tão linda participação, Ângela. Linda. Quem gostaria, então, a gente tem muita coisa aqui para comentar. Mônica, Paulo, Priscila, professor Pablo? Posso comentar? Claro, por favor, Pablo. Vou comentar uma coisa que você mencionou e que apareceu muitas vezes, que é sobre o financiamento da cultura, né? Eu acho que a Thaís leu aí um artigo também falando da financiamento da cultura, perfumaria, e é curioso que quando a gente olha historicamente como as políticas culturais se conceberam, se estruturaram, a cultura, ela não é acessória, não, ela é fundamental, assim, quando a gente olha, por exemplo, a Constituição do Estado brasileiro, não tem Estado brasileiro se a comunidade brasileira não se vê enquanto uma comunidade nacional. Então, tudo isso, para começar, estou falando assim do nascimento das políticas nacionais de cultura. Então, a gente está falando de missão folclórica para sintetizar, constituição de coleção nacional, para essa comunidade nacional se ver como partícipe de uma comunidade que tem uma história de produção simbólica própria, literária, audiovisual, depois audiovisual. Então, a cultura, ela é assim, o que dá liga à nossa comunidade. Depois a gente tem nos anos 20, 30, a gente tem uma nova onda de política cultural para o setor das indústrias culturais, que é o momento no qual as novas tecnologias começam a entrar e o nosso consumo cultural ele se reorienta para produção seriada, para música gravada e para conteúdo audiovisual. Esse conteúdo gravado e essa música audiovisual é toda produzida num só país, que é os Estados Unidos. Isso aí é um problema de natureza política, de natureza geopolítica, que tem repercussões enormes. E se você deixa, digamos, o mercado tomar conta, significa basicamente que todo o repertório simbólico do teu país é feito por uma nação estrangeira. Você não pode deixar isso. É por isso que, por motivos, não é, de preservação da própria cultura nacional, da soberania nacional, você tem toda uma onda de constituição de políticas nacionais. Quando a gente chega nessas políticas mais modernas, né, de fomento à cultura, a gente também está protegendo o patrimônio, né? Quando a gente protege música não nasce em árvore, né? Ou seja, as pessoas têm cultura espontaneamente, todo mundo, a cultura é uma dimensão da vida humana, né? A dimensão simbólica. Porém, essa cultura... A cultura, ela é construída, a gente precisou, para a gente ter uma orquestra sinfônica, para a gente ter uma USESP, a gente precisou fazer conservatório, a gente precisou fazer crítica musical, a gente precisou fazer escola de música, a gente precisou fazer orquestras menores para formação de músicos, a gente tem todo um sistema que é uma construção que é intergeracional, é interinstitucional, para a gente chegar ao ponto de poder ter uma orquestra sinfônica. Estou falando da alta cultura, mas vale também para a cultura periférica, vale para a cultura negra. Nós estamos falando de a cultura, ela é construção intergeracional. Nós estamos falando de esforços. Então, você não pega isso e joga fora e destitui um povo, uma nação do seu repertório simbólico. Voltando, né? Financiar a cultura não tem nada absolutamente nada de perfumaria, todo mundo sabe, ela não nasceu como um excesso, em momentos em que o Estado brasileiro tinha excessos de recursos e a gente resolveu fazer uma perfumaria para... Não, a cultura ela sempre estava no fundamento da organização social. Só estou chamando a atenção, isso me parece meio óbvio, mas às vezes a gente vê nos discursos tratando a cultura como se fosse qualquer coisa, assim, como se fosse uma coisa
Ah, tira aí, porque a gente passa sem. Não passa sem, não. Obrigada, Pablo. Inclusive, você me deu aqui uma chance de eu falar da minha área, que é a moda, tão odiada. Porque, lembrando na Constituição da ideia de Estado Nacional, por exemplo, o Luís XIV, né, uma das principais questões dele, que ele defende, ainda que seja de maneiras bem controversas e absolutas, mas, enfim, a questão da moda, que era uma condição masculina, ela é quem vai reger a construção da ideia de nacional. E por isso que, inclusive, a gente tem até um Estado hoje francês muito mais reconhecido por esse modo do sujeito. Então, muito ligado ao Estado. E que permanece uma política protecionista por parte do Estado. Mas, enfim, foi só um parênteses que o Pablo me abriu e eu aproveitei. E que eu podia até nadar aqui falando, mas eu vou me conter e vou deixar agora os comentários. Então, estou vendo que nossos expositores e expositoras estão querendo falar. Conca, você queria falar alguma coisa? Priscila? Não, é que eu acho que uma coisa é a cultura como espaço de resistência, né? Eu entendo que quando a gente está falando, por exemplo, de pontos de cultura, quer dizer, a cultura ela é uma manifestação do sujeito, né? E não tem como ela deixar de não existir, né? Nós somos seres culturais, né? Nós respiramos arte, né? Então, eu acho que isso é uma coisa. Então, uma coisa é a arte, ela sempre existiu, a manifestação cultural sempre existiu, e ela vai continuar existindo lá no Jardim Miriam, ela vai continuar existindo. Agora, porque somos seres culturais. O problema que eu vejo é a falta de interesse do Estado brasileiro em apoiar, né, esse problema, né, porque que a arte sempre existiu, isso é um fato, né? Então, o problema é a falta de reconhecimento da importância da área da cultura. 2, quando há um financiamento na área da cultura, é um financiamento do entendimento específico de cultura, né? Elitista, racista, né? Que não abrange a diversidade do corpo social brasileiro, né? Então, essa é uma outra questão, né? Então, a falta de financiamento, concordo com o Paulo, a questão colocada sobre a Lei Rouanet, né? Mas também acho que é muito importante um financiamento direto para a área da cultura, né? Agora, o problema é a falta de interesse, a falta... E aí, quando não tem interesse, não tem financiamento, né, não tem edital, o que você vê uma precarização da área da cultura nos diferentes setores. Então, que a produção vai continuar existindo, ela continuará, mas como? Essa questão, você vai precarizando a área da cultura, que é um trabalhador, né? A área da cultura, ela emprega trabalhadores, são pessoas que estão trabalhando, e como bem colocado também por uma outra pessoa que estava aqui, que falou, né, muitas das pessoas que trabalham na área da cultura e que produzem cultura, produzem de maneira informal, né? Então, não tem carteira de trabalho, então são pessoas que estão atuando aí, muitas vezes de forma independente, como no caso da Mônica, né, que foi lá para o Jardim Miriam, e outras iniciativas similares. Agora, é muito interessante, eu que venho acompanhando, por exemplo, na rede, né, que é uma questão também que a Thaís colocou, né, como os artistas, né, é possível ver alguns artistas que eu tenho mais proximidade que acabam se mobilizando, né, dentro de um contexto de solidariedade, né, para pagar, né, através de pequenas doações que as pessoas vão fazendo, né, e poder ali ajudar, né, uma situação lá com uma ajuda para uma comunidade específica, ou seja, você vê movimentações na rede dos próprios artistas tentando ajudar comunidades que estão precisando. Então, o problema é essa precarização da área da cultura.
E a falta de entendimento da diversidade de produção da área da cultura, né, que historicamente acaba dando espaço só para as produções mais hegemônicas, né? É essa a questão. Quando você está falando de uma lei Rouanet, por exemplo, né, que é importante, né? Então, não, mas, de fato, existe uma diversidade de produções, né, que muitas vezes não são atendidas, né? Então, continuaremos na resistência, né, Thaís? É isso. Paulo, eu achei que você estava querendo comentar alguma coisa. Não, eu sou solidário, né, às palavras da Priscila, da Thaís. Eu acredito que esse esforço da nossa comunidade solidariamente em ajudar quem mais precisa, principalmente programas que atuam diretamente em regiões mais pobres. Aqui em São Paulo, que nós temos, por exemplo, no Guri, a atuação realmente na periferia. Eu sei que nós estamos fazendo campanhas de arrecadação de alimentos, de material de higiene, mas eu acho que mais do que isso, a gente também, é óbvio que essa é uma necessidade primeira, mas eu acredito que todo o esforço que eu vejo as instituições culturais fazendo e artistas independentes de postar conteúdo nas redes, né? A gente tem até um excesso, né, de informação nesse momento, mas eu acho isso muito exemplificativo do compromisso solidário que essa classe tem com as pessoas, né? Que vai desde essa ajuda humanitária até esse incentivo, né? Eu brinquei sobre a saúde mental, mas de verdade, boa parte do nosso tempo nós estamos aí com o celular, ou computador ligado, ou televisão, assistindo cultura, manifestações culturais, né? E é isso que mantém a gente, né, firmes, né? E eu acredito que isso tem muito a ver com a Priscila falou de resistência. Eu acho que isso muito tem a ver com essa postura que essas pessoas têm diante da vida, né? Não é por conta de uma dificuldade de financiamento que esse setor todo vai se vergar, né? Eu acho que nós vamos permanecer fazendo o que nós estamos fazendo, mas eu acho que é uma situação de emergência, né? E como tal, a gente precisa fazer com que todos ultrapassem esse período aí, né? Passem por essa pandemia e possam recomeçar o seu trabalho, né? Vai ser diferente, é uma nova realidade, certamente. Nada vai ser igual ao que era antes, mas eu acho que o mais importante é que as pessoas atravessem esse momento, né? E isso precisa de ajuda, e essas pessoas precisam de ajuda. Então, eu insisto que o nosso esforço deveria ser nesse momento em tentar garantir que essas pessoas sobrevivam à pandemia e possam, após essa pandemia, reiniciar o seu trabalho, né? Que não existe nesse momento. Então, elas precisam, sim, de uma ajuda. Eu acho que isso é prioritário, deveria ser a nossa maior briga nesse momento. O reconhecimento por parte das instituições públicas, né? Isso, quer dizer, nos dá a ideia de que aquilo existe, né? E aí a prática cultural compartilhada, ou seja, através das políticas públicas, também contribuindo para o sentimento de pertencimento, então a ideia do coletivo, né? Então que você existe também e pertence a algo, né? Eu vou chamar a Renata Frazão Matsu. Renata, que está aqui com a gente, ela é do ECOAR, do Grupo de Estudo coordenado pela professora Marília Velarde. Renata, está aqui? Oi, Suzana. Oi, bem-vinda. Olá, boa noite. Boa noite. Obrigada, viu, Renata? Imagina, obrigada. Oi, gente. Representando, acho que um pouco a Marília. Eu estou falando, na verdade, tudo que vocês estão falando, eu estou aqui mandando mensaginha para ela, né? E queria falar em nome do grupo também, porque eu acho que a Suzana, logo no início da fala, falou bem, né, da importância talvez desse diálogo por conta da nossa USP, né, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, e fazer esse intercâmbio entre essas áreas e a gente poder falar disso. Eu queria parabenizar o diálogo, né, em nome do grupo,
porque é muito importante, rico, necessário, e o quanto é difícil na própria Escola de Artes, Ciências e Humanidades a gente falar de artes, às vezes, lá, né? Então, por isso a gente tem, como grupo de estudos, feito... Às vezes com mais frequência precisa ser, né? O quanto a gente pode, a gente tem feito isso que a Priscila até falou, da gente resistir, né? De como artistas resistir, a gente tem feito isso dentro do meio acadêmico, que também não é um lugar fácil como artistas para a gente lidar, né? Eu sou doutoranda, eu sou orientanda da Marília no programa de mudança social e participação política, né? E também agradecer que a Suzana trouxe todas as falas que a Marília tinha prontamente, junto com o grupo, levantado essas questões que a gente achava necessário ser abordada pelas pessoas aí. Então, agradecer e parabenizar aí pelo diálogo, que foi muito rico e importante, viu? Obrigada. Obrigada, Renata, muito obrigada. Bom, eu acho, se alguém quiser fazer mais um comentário final, porque, Aguinaldo, acho que já deve ser meio que o momento de encerrar, não? Como é que a gente está aí de tempo? Suzana, nós estamos quase 2 horas já de... Acho que chega, né? Ai, eu estou curtindo tanto. Eu um susto, eu fui olhar o relógio de fato. Tá. Ô, Aguinaldo, você então, por favor, não quer dar início aí ao encerramento, por gentileza? Posso sim. Bem, em nome do Wagner, queria agradecer primeiro o empenho da Suzana por ter organizado essa mesa, por ter regimentado personagens e falas tão importantes nesse momento. Eu acho que essa situação inusitada de trazer um cruzamento de 2 cursos de graduação, né, nessa mesa ficou realmente muito interessante. Espero que isso traga outras oportunidades para que não só outras facetas da arte da nossa escola, né, mas outros cursos de graduação também se animem em buscar e fazer esse cruzamento, que é muito fértil, muito rico, e que claramente foi demonstrado ao longo dessas quase 2 horas de bate-papo. Queria agradecer muito a Mônica, a Thaís, a Priscila, o Paulo, o professor Pablo também, muito obrigado por estar conosco, por estar aqui conosco essa noite. E lembrar que a gente tem um canal no YouTube, que eu vou disponibilizar aqui, o link, que é onde a gente deixa depois os vídeos desses nossos encontros. O canal é esse aqui, o link. O Aguinaldo postou, foi o primeiro post aí no chat. Estou só recolocando, porque eventualmente quem entra depois não tem acesso ao que tinha sido posto, né? Então, esse é o link. Ali a gente já tem umas 11 ou 12 atividades registradas e vocês poderão acessar a partir de amanhã já esse canal e o vídeo. É isso. Eu acho que, enfim, poderíamos fazer uma rápida rodada também de considerações finais dos nossos convidados, né, Suzana? Sim, claro. Uhum. Muito obrigado. Obrigada, Aguinaldo. Pablo? Não, só queria agradecer o convite, dizer que foi um prazer estar aqui conversando com todos e todas. Pablo, prazer te conhecer, né? Porque a gente nunca tomou café na IASH. Então a gente tem um encontro marcado. Em 2021. Algum dia na vida. Tá combinado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Conca, Thaís. Obrigada, Su. Foi muito legal também. Acho estranho fazer isso, mas... É bem esquisito, também acho. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer também, falar obrigada pelo convite. Foi bem gostoso estar aqui. E eu acho que vai ser uma segunda luta depois que
tomara que aprove, né, essa lei emergencial aí para os artistas, mas acho que vai ser uma segunda luta, porque o último edital que tentou, esse governo tentou abrir foi quando o Alvin fez aquela fala nazista horrorosa, e era um edital horrível, e eu acho que vai ser uma segunda luta para a gente garantir essa diversidade cultural. E daí, só completando a fala do professor, assim, o negócio está tão feio que eu e a Mônica, hoje a gente estava conversando de como a necessidade talvez de fechar o Jamac, né, Mônica? E daí, infelizmente, eu queria só falar obrigada e encerrar. Isso me dói, Thaís. Isso me dói, pô. Obrigada, Thaís. Priscila? Eu queria agradecer, uma delícia estar aqui com vocês nesse sábado. Eu falei, mas sábado? Mas é ótimo. Isso. Adorei te ver no sábado, Priscila Arantes. Só essa Velar. Muito bom estar aqui, e eu acho que mais do que bom estar aqui é importante, né? Eu acho que a gente que trabalha na área da cultura, acho que a área da cultura, quem trabalha na cultura trabalha muito por paixão, né? A gente trabalha com alma mesmo, né? Então, eu acho que é importante esse debate, nesse momento que é muito complicado, né? Você está disposto a falar, mas eu acho que isso é necessário. Eu acho que é necessário a gente se mobilizar, eu acho que é necessário a gente tentar resistir o máximo que der. Eu sou uma pessoa que sempre acredito no futuro, mesmo que seja meio incerto e não sabido, né, e bastante difícil pela frente. Mas, enfim, eu acho que é importante espaços como esse para que a gente possa aprender, ouvir o outro, ouvir as diferenças e as aproximações, para que a gente, cada um na sua área, possa contribuir do jeito que é possível, né? Nesse momento que a gente está. Espero que a gente consiga, todo mundo, passar por isso. A área da educação também está sofrendo muito com essa área, né? A gente que trabalha também na área da educação, vocês da universidade pública, também uma outra discussão, mas que tão complicada quanto. Espero que a gente consiga passar por essa pandemia, espero que a gente consiga tentar passar por esse governo terrível, e principalmente que a área da cultura, e aí eu digo das políticas públicas, a gente que trabalha no museu, se conseguir sobreviver, né, possa pensar de maneira a atuar de uma maneira mais social, né, voltada aí para o entendimento do papel que a gente tem no contexto aí do país. Tá? Então, muito bom estar aqui. Obrigada, Su, pelo convite. Um beijo. Obrigada, Pri. Tchau. Paulo. Obrigado, Ana. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz de rever aí a Priscila, a Conca, conhecer a Thaís aí mais de perto, o Pablo. Queria agradecer o convite aí e fico à disposição. Um grande abraço a todos e todos. Tá, quando a gente puder voltar todo mundo, vocês estão todos convidadas e convidados para ir lá na IASH, falar sobre o trabalho de vocês. E eu queria muito poder levar de novo minhas alunas e meus alunos lá no Jamac, né, Conca e Thaís, se der, né? Vamos ver, tomara. Acabando a quarentena, a gente vai. Tá, eu já levei 2 vezes. Sobrevivendo, a gente vai. Sim, vamos todos sobreviver, vamos sim. Gente, muito obrigada a vocês todos. Todo mundo aqui que participou com a gente até agora, quem fez as perguntas. E eu preciso agradecer demais os professores Aguinaldo e Wagner Iglesias, que foram junto comigo, assim, nas minhas alucinações. Muito obrigada. Beijo para todos, gente. Grande abraço. Vale palmas. Obrigada, Angela, querida. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Coisas.